Olá, sejam muito bem-vindos a este curso de Introdução à Teoria da Explicação Científica. Meu nome é Fábio Florenci, eu sou professor de Filosofia. É uma grande honra estar aqui com vocês na Universidade São Jerônimo, neste novo projeto que tanto promete fazer pela educação e pela cultura em nosso país. Então é uma grande honra estar participando deste grande projeto. A minha proposta com este curso de introdução à teoria da explicação científica é desfazer alguns mal-entendidos que existem a respeito do que viria a ser a ciência, do que seria a ciência, de qual é o papel da ciência na sociedade e de qual é o papel da ciência na nossa vida, como a ciência ela pode tornar a nossa vida melhor. Hoje em dia, se nós perguntamos ao senso comum qual é a função da ciência na vida de cada um, muito provavelmente ouviremos a resposta de que a ciência nos proporciona conforto. E a ciência nos proporciona conforto porque ela dá suporte a uma série de tecnologias. E ao funcionarem e ao nos servirem, ao nos proporcionarem conforto, essas tecnologias elas tornam nossa vida mais fácil. Então, pelo senso comum, esta seria a função da ciência. Mas o que eu pretendo aqui nesse curso é mostrar a vocês que a ciência, ela existe como algo mais elevado na vida humana, que ela pode nos proporcionar bens de uma ordem mais elevada. Muito bem. Então, para começar um pouco a nossa história, eu gostaria de citar para vocês um episódio que aconteceu com um dos grandes cientistas sociais do século passado, do século XX. Esse cientista social se chamava Max Weber. Max Weber, em 1919, proferiu duas famosas conferências para estudantes alemães que foram publicadas sob o título de A Ciência como Vocação e A Política como Vocação. Elas usualmente são publicadas até hoje conjuntamente em um mesmo livro. Na primeira dessas duas conferências, chamada A Ciência como Vocação, Max Weber se dirigiu a um público de estudantes alemães que estavam se preparando para tornarem-se cientistas, especialmente na área de ciências naturais, né? Especialmente futuros físicos, futuros químicos e futuros biólogos. E o Max Weber fez uma previsão bastante desanimadora para estes jovens. Ele disse a eles que o destino do cientista no século XX e dali para frente seria uma especialização cada vez mais limitada num determinado campo do saber. Essa especialização ela se tornaria tão limitada, mas tão limitada, que o cientista não saberia como incluir, como articular aquele seu objeto de pesquisa com os demais objetos de pesquisa trabalhados por outros cientistas. Então vamos supor, por exemplo, um físico que vai se especializar na explicação das ondas. Esse físico, ele não vai saber como articular as suas explicações, por exemplo, com o que está fazendo um biólogo que estuda o metabolismo das plantas. Ele não vai saber dizer o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, Max Weber disse, esse é o destino de todos vocês, é o destino de uma especialização quase surda para outros campos do saber. Só que, como se esse prognóstico pessimista já não bastasse, Weber acrescenta ainda um outro motivo de desânimo. Weber diz aos futuros cientistas, eu devo alertá-los, meus caros jovens, que daqui para frente, toda teoria científica que vocês trabalharem a vida inteira para construir, ela terá o destino de, em poucos anos depois da morte de vocês, ser superada por outra teoria científica. Isto é, todo o esforço da vida de vocês, o esforço de anos de pesado labor, será, pelas próximas gerações, jogado na lata do lixo. Então esse é o destino que a atividade de vocês encontrará no futuro.
Esse prognóstico de Weber foi uma das maneiras mais desastrosas, eu diria, de animar um público que tinha acabado de sair de uma derrota numa guerra mundial, né? Os jovens alemães haviam voltado derrotados dos campos de batalha, haviam voltado a estudar em suas universidades e ouviram uma conferência com um prognóstico desses. Então, essa maneira que Weber tentou descrever a atividade científica, ela é bastante desanimadora. Mas eu gostaria de dar uma boa notícia a você que está assistindo este curso. Eu gostaria de dizer a você que esta visão de Max Weber, ela deriva de uma compreensão inadequada do que vem a ser a pesquisa científica e do que vem a ser a explicação científica. Então, o que eu gostaria de tentar mostrar para vocês aqui neste curso é que é sim possível, ainda nos dias de hoje, nós pensarmos a ciência de maneira articulada, de maneira que verdades descobertas em um campo da ciência, elas possam dialogar com verdades descobertas em outro campo da ciência. E mais ainda, que ao tornar possível esse diálogo entre campos da ciência, também se viabilizem descobertas que sejam definitivas. Então, que o esforço de uma vida de pesquisa científica, ele pode almejar a descoberta de verdades que sejam definitivas. Então, isto pode servir como um alento para quem for se dedicar à pesquisa nos vários campos da ciência, em especial nas ciências da natureza, na física, na química e da biologia. Então, a minha proposta aqui é tentar ir um pouco na contramão de Max Weber, fazendo apelo à noção clássica de ciência. Então, o que eu gostaria de propor aqui é nós irmos buscar juntos, em uma viagem para a qual eu convido você, meu caro aluno, meu caro espectador, para uma viagem rumo às origens da descoberta da noção de ciência. E também, ao compreender estas origens da noção de ciência, eu gostaria de convidá-lo a compreender também os momentos em que esta noção clássica de ciência, ela, por assim dizer, saiu de seus trilhos e ela acabou resultando naquele beco sem saída descrito por Max Weber. Então, a ideia deste curso é abrir a mente de todos vocês. Muito bem. Então, comecemos aqui a nossa viagem à origem da descoberta da noção de explicação científica. Nós podemos identificar a certidão de nascimento da colocação do problema da explicação científica na obra de Platão, na Grécia Antiga, no século IV a.C. Então, como todos devem saber, Platão escreveu a sua obra, a maior parte esmagadora de sua obra que chegou até nós, escreveu-a sob forma de diálogos. E o personagem central da maioria de seus diálogos é Sócrates, que foi seu grande mestre, o grande mestre de Platão. Então, nós podemos identificar em um diálogo especial de Platão a origem da colocação do problema da explicação científica, que é um diálogo chamado Teéteto. O Teéteto foi um diálogo escrito, no final da carreira de Platão, quando ele já estava velho, quando ele já tinha o seu pensamento filosófico já bastante delineado. Mas ainda assim, o personagem central nesse diálogo é Sócrates. E Sócrates, no diálogo Teéteto, ele é apresentado numa situação bastante dramática. Sócrates, no diálogo Teéteto, é apresentado no momento em que ele está prestes a se dirigir ao tribunal que o condenará à morte. O tribunal que o acusará, no qual ele responderá à acusação de corromper a juventude, de introduzir novos deuses na cidade, de favorecer conspirações contra o regime democrático, entre outras coisas.
e acusações que o levarão à condenação à morte. Então, é neste momento em que Platão situa o diálogo teéteto. Sócrates, então, está nos últimos momentos de sua vida, está prestes a se encontrar com o tribunal que o condenará à morte. E, neste caminho de Sócrates, ele se encontra com dois personagens. Esses dois personagens são justamente um jovem que dá o nome ao diálogo, esse jovem chamado Teéteto, e um outro amigo dele, um homem mais velho chamado Teodoro. O Teodoro é uma espécie de mestre para Teéteto. E é um mestre fundamentalmente um mestre de matemática. Então, quando Sócrates conversa com Teodoro, Teodoro recomenda muito bem este jovem chamado Teéteto por suas habilidades prodigiosas no campo de matemática. Então ele diz a Sócrates, olha, este jovem ele tem habilidades, ele tem uma capacidade de conhecimento, de adquirir conhecimento acima do normal. Então eu preciso te apresentar esse jovem, Sócrates. Então Teodoro apresenta Teéteto a Sócrates, e o Sócrates, percebendo, né, com aquele seu olhar perscrutante, percebendo que Teéteto era realmente um jovem promissor, ele lança uma pergunta que ele gostaria de ver respondida, que vai dar a ocasião para o desenvolvimento, para todo o desenvolvimento dramático do diálogo. Sócrates ele está se perguntando a respeito do ofício do homem sábio. Ele quer saber o que constitui o homem sábio, o que faz o homem sábio ser sábio. Então, ele indaga de Teéteto o seguinte: jovem Teéteto, gostaria de saber de você o que é o conhecimento. Então, já que Teéteto ele tem esta capacidade acima do normal de adquirir conhecimento, ele provavelmente saberá definir o que é conhecimento. Então, Sócrates provoca o jovem a dar esta definição. Muito bem. Esta pergunta feita por Sócrates, ela adquire uma dimensão ainda maior. Qual é esta dimensão que adquire a pergunta de Sócrates naquele contexto? Sempre que nós lemos um diálogo platônico, nós devemos perceber que as perguntas e respostas que são dadas, elas têm um interesse vital para aqueles que estão engajados no diálogo. É assim que devemos estudar todo e qualquer tema filosófico, como algo que tenha um interesse vital para cada um de nós. Então, qual é o interesse vital de Sócrates ao fazer esta pergunta? Ele realmente tem o interesse de saber qual é a função do homem sábio. Mas mais do que isso, ele gostaria de saber se é possível, e ele gostaria de mostrar que é possível, um conhecimento que seja mais seguro do que a opinião. Por que isso? A opinião, como nós sabemos ao estudar um pouco a história do tempo em que viveu Sócrates, do tempo em que viveu Platão, a opinião mal conduzida das maiorias conduziu a Grécia a uma série de guerras, das quais a mais famosa é a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, que devastou toda a Grécia e que desorganizou todas as partes envolvidas, de maneira que algumas décadas mais tarde a Grécia as cidades gregas viriam a perder sua independência. Então o Sócrates ele quer mostrar que é possível um tipo de conhecimento que seja mais sólido que a simples opinião. A simples opinião era o campo de trabalho de um grupo de homens conhecidos como sofistas. Os sofistas, qual era a função deles na cidade? Os sofistas eles treinavam os jovens para desempenharem bem a função de oradores na assembleia. Só que desempenhar bem a função de orador na assembleia é você ser capaz de convencer a maioria. E ser capaz de convencer a maioria significa você despertar opiniões que conduzam a maioria para um determinado campo. Só que estas opiniões, elas nem sempre são adequadas. Ou, dito de outro modo, estas opiniões, elas, no mais das vezes, elas não correspondem à verdade.
E uma opinião que não está firmemente ancorada na verdade, ela pode, e no mais das vezes, ela conduz os homens para situações extremamente perigosas, extremamente destrutivas. Então Sócrates ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo mostrar que é possível um tipo de conhecimento mais sólido que a opinião, um tipo de conhecimento que atinja a verdade das coisas. Só que o Sócrates ele se coloca numa posição inusitada na história do pensamento. Ele não se senta e profetiza como um sábio para ser ouvido, mas ele quer mostrar para um jovem que este jovem é capaz de reconhecer a verdade procurando dentro de si mesmo. É capaz de, ao fazer as perguntas corretas, encontrar a verdade dentro de si mesmo. Esta é uma descoberta que nós podemos chamar de uma descoberta fantástica na história do pensamento. Porque essa é a descoberta de que o ser humano, pelo uso da sua luz natural, a luz natural, que é um termo utilizado para designar a razão, o ser humano, pelo uso de sua luz natural, ele é capaz de, ao treinar esta luz natural para agir da maneira como ela deve agir, ele é capaz de encontrar a verdade. Então Sócrates ele vai conduzir este jovem por uma série de perguntas a encontrar a possibilidade de alcançar a verdade. Muito bem. Então, qual é a primeira coisa que o Sócrates incentiva um interlocutor a fazer? Isto é de praxe em todos os diálogos platônicos. A primeira coisa que o Sócrates convida o interlocutor a fazer é definir um termo cujo significado ele está procurando. E nesse caso, preciso do teêteto, o termo cujo significado ele está procurando é o conhecimento. Então, jovem teêteto, por favor, defina para mim o que é o conhecimento. A partir das respostas que são dadas, Sócrates demonstra aos poucos a insuficiência de cada uma dessas respostas e conduz o interlocutor a reformulá-las, só que reformulá-las tendo a atenção de não recair nos erros anteriores. Então, ao errar uma vez, a luz natural da razão, ela já identifica o obstáculo que a fez tropeçar e ela se alça a um nível superior. Essa é a grande beleza do movimento do diálogo platônico. Então, a primeira resposta que Teêteto fornece à pergunta de Sócrates, o que é o conhecimento, é uma resposta bastante, nós podemos dizer, simplória, ingênua. Então, Teêteto responde, Sócrates, é fácil responder o que é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que faz o sapateiro ao fazer o sapato. O conhecimento é aquilo que faz o piloto ao pilotar o navio. O conhecimento é aquilo que faz o oleiro ao fabricar tijolo. Tudo isso é conhecimento. E Sócrates vai fazer, então, o uso da sua bem conhecida ironia, né? A ironia socrática é um procedimento que ele utiliza, né, para demonstrar a inadequação da resposta de seu interlocutor. Então ele vai dizer a Teêteto, Teêteto, você foi muito generoso. Eu pedi apenas uma definição de conhecimento, você já me trouxe várias, né? Então você me trouxe a definição, você me trouxe o conhecimento do sapateiro, do oleiro, do piloto, etc. Mas eu só queria saber o que é o conhecimento. Veja, então deixa eu te dar um exemplo, Teêteto. Se eu perguntasse para você o que é a lama, o que seria mais adequado você me responder? A lama é a água molhada. A água molhada foi péssimo, né, pessoal? Professores também erram. A lama é a terra molhada ou a lama é a lama do oleiro, é a lama dos outros artesãos, etc. Qual seria a resposta mais adequada? Você dizer, a lama é a terra molhada, ou existe a lama do oleiro, existe a lama do agricultor, existe a lama de fulano, existe a lama de cicrano?
Aí Teéteto percebe realmente que ele deu uma resposta inadequada. Ele diz, Sócrates, você tem razão, o senhor tem razão. A primeira resposta seria mais adequada. A lama é a terra molhada. Então o que eu fiz foi dar uma definição circular. O que é uma definição circular? É aquela em que você utiliza o termo que tem que ser definido para dar a definição, né? Então, é o mesmo que você dizer, conhecimento é conhecimento, né? Então, conhecimento é o conhecimento do ferreiro, conhecimento é o conhecimento do oleiro, conhecimento é o conhecimento do artesão, etc., e por aí vai. Então, a primeira definição, ela é descartada por quê? Ela é descartada porque ela é circular. E para uma definição ser boa, a definição ela não pode ser circular, ela precisa explicar, ela precisa esclarecer o que está dentro do objeto que está sendo definido. Ela não pode utilizá-lo da maneira como ele é enunciado no discurso. Ela precisa esclarecer o discurso. Muito bem. Então, Teéteto é convidado a tentar uma nova definição. E ele faz uma segunda tentativa. Ele diz o seguinte, olha, Sócrates, quando eu conheço alguma coisa, eu sinto que conheço. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o conhecimento é sensação. Muito bem, então Sócrates novamente encoraja o jovem, ele diz, você é um jovem corajoso, né? Então, como numa batalha em que um mais velho está treinando um mais jovem, né? O mais velho ele incentiva o jovem a continuar lutando, né? Então, continuar lutando com o problema. Então o Teéteto ele faz uma segunda tentativa. Então ele diz, então eu vou definir o conhecimento como sensação. Eu sinto alguma coisa quando conheço. Muito bem. Sócrates ele vai utilizar esta oportunidade para examinar criticamente duas doutrinas filosóficas que faziam muito sucesso na Grécia naquele momento. De um lado, a antiga doutrina do velho Heráclito, Heráclito também chamado de o Obscuro, aquele que escreveu os famosos fragmentos que nos chegaram, né, que são de tal modo enigmáticos. Por exemplo, aquele famoso fragmento de que tudo flui, ou que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Sócrates vai utilizar essa oportunidade da definição de Teéteto do conhecimento como sensação para analisar criticamente tanto a doutrina de Heráclito quanto a doutrina de um sofista que fez muito sucesso no século V, um pouco antes da morte de Sócrates, chamado Protágoras. O Protágoras é famoso, é um sofista famoso por ter proferido a seguinte frase, né? A obra do Protágoras não chegou até nós, mas nós temos alguma coisa dele nos chegou por via indireta. Então Protágoras teria dito que o homem é a medida de todas as coisas, né? Das que são e das que não são. Muito bem, então Sócrates vai examinar de maneira crítica a doutrina, tanto de Heráclito quanto a de Protágoras, a partir dessa definição de conhecimento como sensação. O que dizia Heráclito? Heráclito dizia que tudo está em perpétua mudança. E a sensação, quando nós sentimos alguma coisa, ela é uma relação entre contrários. Por exemplo, entre o quente e o frio, entre o seco e o úmido. Isto outros filósofos também reconheceram, diz o Sócrates no diálogo. Também Empédocles, também Anaxágoras, todos eles reconheceram que a sensação ela envolve contrários. Só que aí nós caímos dentro de um problema sério. O problema sério é que, de acordo com esta doutrina, de acordo com este modo de encarar as coisas, nada no mundo é uno e estável. Por exemplo, a percepção da cor branca. Vamos pensar quando nós estamos vendo uma parede branca. O que acontece quando uma pessoa ela tem a impressão, ela tem a sensação da cor branca? A percepção que ela tem da cor branca não é nem aquilo que sente. O que é aquilo que sente a cor branca? É o homem. O homem que está vendo a parede branca, ele está sentindo a cor branca. Mas o homem é o branco da parede? Resposta: não, não podemos dizer isso. E a percepção da cor branca também não é aquilo que é sentido, mas algo intermediário entre
aquele que sente e aquilo que é sentido. Como que se chega a essa conclusão? Se chega a essa conclusão porque nada é uno e estável. Eu que sinto, estou mudando. A parede que é branca também está mudando. Então, como tudo está mudando, a sensação de branco, ela é o quê? Ela é algo que está entre eu que estou mudando e algo que está na parede que está mudando. Este é o único jeito da teoria encaixar com as coisas. Esta teoria ela vai ter uma consequência grave. Qual é a consequência grave? Se tudo está mudando, se eu estou mudando, a parede está mudando, toda a realidade que me circunda está mudando, também a pessoa que está do meu lado está mudando. A pessoa que está do meu lado, que está vendo a parede, pode estar vendo outra coisa. A pessoa que está do meu lado, ela pode estar vendo outra cor, ela pode estar vendo outra configuração de coisas. Então, a consequência dessa teoria é que cada coisa aparecerá de um modo diferente para cada pessoa e até para a mesma pessoa. Vamos supor a seguinte situação: uma pessoa que está com o sentido do paladar funcionando bem, ela vai comer algo adoçado com mel, ela vai sentir o sabor doce. Mas vamos supor que ela esteja com o sentido do paladar alterado por algum motivo, ela vai sentir um gosto amargo. Então, duas pessoas vão sentir coisas diferentes. A consequência desta teoria é que é impossível se conhecer alguma coisa de maneira estável. Tudo estaria mudando. De que modo Sócrates vai refutar esta teoria? Em primeiro lugar, ele vai fazer apelos ao senso comum. Esta é uma forma muito interessante que o Sócrates utiliza para refutar alguns argumentos. É fazer apelos ao senso comum. Certa vez um autor tomista afirmou que em determinados casos o senso comum pode julgar a filosofia, quando a filosofia ela faz afirmações totalmente alheias ao senso comum. Então, incidentalmente, pode acontecer do senso comum ser autorizado a rejeitar determinadas teses filosóficas quando elas forem extremamente sem pé nem cabeça. Extremamente sem pé nem cabeça foi ótimo, né, pessoal? Se o professor Carlos Nogueira estivesse por aqui, ele diria que o advérbio foi mal colocado. Então, peço desculpas aí a quem está assistindo, em especial ao nosso mestre, professor Nogueira. Muito bem. Como o senso comum rejeitaria esta teoria de Heráclito? Em primeiro lugar, toda e qualquer pessoa minimamente instruída reconhece que há estados mentais normais e estados mentais patológicos. Então, por exemplo, existem pessoas que estão no pleno gozo de suas faculdades mentais, e existem pessoas acometidas de delírios, existem pessoas loucas, existem pessoas que estão embriagadas, existem pessoas que estão sob efeito de medicamentos, e essas pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade ou de alguma alteração neurológica, essas pessoas têm alterações na sua percepção da realidade. E essas alterações fazem com que elas percebam a realidade de uma maneira que a realidade não é. Então, diz o Sócrates a Teéteto, isto é algo que está no senso comum. E nós devemos levar a sério o senso comum neste caso. Mas ainda, o senso comum nos ensina outra coisa. O senso comum nos ensina que há homens sábios e há homens ignorantes. Então, por exemplo, um doente ele preferirá ter sua doença tratada por um médico ou preferirá ter a sua doença tratada por um engenheiro ou por um charlatão? A quem um doente se dirigirá
para ser tratado, de preferência? Certamente se dirigirá a um médico. Se você tem um problema jurídico, você se dirigirá a um advogado ou se dirigirá a um leigo? Certamente se dirigirá a um advogado. Se você quer construir uma ponte, você se dirigirá a um engenheiro ou se dirigirá a um professor de filosofia? Recomendo fortemente que se dirija a um engenheiro. Caso contrário, a ponte não ficará de pé. Ou, para que as pessoas não tenham problemas maiores, a ponte não sairá do chão. Mais provavelmente é isso que acontecerá. Então o senso comum, ele reconhece o senso comum reconhece que há pessoas sábias e há pessoas ignorantes. Nós devemos levar a sério essas duas percepções do senso comum. Então Sócrates vai propor o seguinte a Teéteto. Ele vai propor que é necessário se fazer uma distinção entre o ser e o parecer. Então, quer dizer, aquilo que me parece não necessariamente é verdadeiro, mas é necessário nós fazermos uma distinção entre o ser e o parecer, de modo que nós encontremos um critério pelo qual o parecer esteja adequado ao ser. Então, a nossa tarefa daqui para frente será qual? A nossa tarefa será encontrar este critério pelo qual nós conseguiremos adequar o parecer ao ser. Muito bem. Então, este é um passo muito importante dado por Sócrates. Então, ele vai preparar nesse ponto uma terceira tese. E ele faz uma pergunta a Teéteto. Ele pergunta o seguinte: Teéteto, quando nós sentimos as coisas, nós sentimos pela pele, nós provamos um alimento pela língua, nós vemos pelos olhos, nós cheiramos pelo nariz, nós ouvimos pelos ouvidos. Então eu te pergunto, é a língua que sente o gosto? É o ouvido que ouve? É a pele que sente? Ou o ser humano se utiliza dessas coisas como instrumentos para sentir? Teéteto é um jovem inteligente, ele responde de sopetão. Ele diz: olha, Sócrates, o ser humano ele se utiliza dessas coisas como instrumentos para sentir. Muito bem, Sócrates responde. Se deu uma resposta sábia. Agora, vamos pensar em entidades matemáticas. Teéteto, como eu falei a vocês no começo de nossa aula, ele era um jovem prodigioso em matemática. Vamos pensar em entidades matemáticas. Vamos pensar no número, vamos pensar na unidade, vamos pensar na pluralidade. Há algum órgão dos 5 sentidos que seja capaz de sentir qualquer uma dessas entidades? Não. Não há nenhum órgão que seja capaz de sentir cada uma dessas entidades. Portanto, é a alma do ser humano que percebe estas entidades. E também é a alma que faz uso dos 5 sentidos para assimilar as informações que vêm do lado de fora do mundo. Então, é a alma sozinha que percebe a unidade, a semelhança, a dissemelhança, o par e o ímpar. E a alma, fazendo uso dos 5 sentidos, que recebe e processa as informações sensíveis. Então, Sócrates vai dizer o seguinte: nós podemos tirar uma consequência importante para a nossa pesquisa a partir daí. A partir das sensações, a alma raciocina e vai buscar o quê? Ela vai buscar, a partir da aparência, encontrar a essência de cada coisa. Muito bem. Então, Sócrates vai convidar Teéteto a dar uma terceira definição de conhecimento. E então Teéteto vai dizer que conhecimento é opinião verdadeira. Muito bem. Quer dizer, esta definição de conhecimento, ela dá conta das objeções anteriores, não é mesmo? Então, conhecimento é opinião verdadeira. Quer dizer, aquilo que me parece está adequado ao ser. Então, eu dei conta deste problema. Só que surge uma nova dificuldade.
Qual é esta dificuldade? Sócrates chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, vamos pensar num tribunal que condena um criminoso. Este criminoso é condenado a partir do discurso do acusador. Só que o acusador que fez o discurso, ele não estava presente no momento do crime. Ele recebeu as provas por meio de depoimentos, ele recebeu as provas por via indireta. E ele conseguiu convencer o júri a condenar o criminoso. Então pergunta Sócrates a Teéteto, esses juízes, esses membros do júri que condenaram o criminoso com base no discurso do acusador, eles possuem conhecimento ou não? Porque nós podemos dizer que se o acusado for efetivamente culpado, eles possuem opinião verdadeira. Mas eles possuem conhecimento? E Teéteto vai perceber que não. Ele vai dizer, não, realmente, Sócrates, eles proferiram a sentença condenatória com base no discurso convincente da parte do acusador. Eles não proferiram o discurso com base num efetivo conhecimento. Então, impõe-se aqui uma nova distinção. Impõe-se uma distinção entre verdadeiro e verossímil, não é mesmo? O que é o verossímil? O verossímil é algo que parece verdadeiro. Num tribunal, não há espaço para a produção de um conhecimento de algo que seja exaustivo. Então, o orador num tribunal, seja o acusador, seja o defensor, ele precisa ser capaz de articular um discurso que seja convincente ao auditório. Ele deve produzir no auditório, no caso, por exemplo, de um julgamento no júri, ele deve produzir no auditório aquela sensação de verossimilhança, que leve o júri ou a condenar ou a absolver, né? Então, o júri é esse duelo entre discursos verossímeis. Então, Sócrates vai dizer aquilo que move a decisão do jurado não pode ser conhecimento, mesmo sendo opinião verdadeira. Não há espaço no tribunal para a produção de efetivo conhecimento. Teéteto, então, vai fazer um acréscimo importante a essa definição. Ele vai dizer, ok, Sócrates, você tem razão. Então, eu vou dizer que conhecimento é opinião verdadeira acompanhada de explicação racional, certo? Uma explicação racional que nos conduza da aparência para a essência. Muito bem. Então, Sócrates, como sempre, ele não se contenta, ele vai querer examinar o problema até o seu fundo. Muito bem. Para examinar o problema até o seu fundo, nós temos que perceber que dar a explicação racional de uma coisa, de qualquer coisa que seja, é decompor esta coisa em seus elementos primeiros. Por exemplo, o exemplo dado no diálogo. Vamos pegar o nome Sócrates. Você quer dar uma explicação racional do nome Sócrates. O que você vai fazer? Você vai decompô-lo em sílabas, não é? Você vai colocar Sócrates. Isso é você dar uma explicação racional do nome Sócrates. Você decompor um objeto complexo em seus elementos constituintes. Muito bem. Agora, a sílaba ela pode ser decomposta? Pode. Ela pode ser decomposta. Vamos pegar a primeira sílaba, S-O. Muito bem. A sílaba ela é decomposta em letras. Agora, Teéteto provoca Sócrates. Me defina a letra S. Aí Teéteto pensa um pouco e ele diz, eu não consigo definir a letra S. É impossível. A letra S é um som, é um sibilo. Eu não consigo defini-la. Muito bem. Conhecer uma sílaba seria decompô-la em suas letras, mas é impossível explicar as letras. Só que nós temos ainda um problema pior. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o próprio nome Teéteto. O nome Teéteto, ele se escreve como eu coloquei aqui na lousa. Ele se escreve T-E-E.
Aí Sócrates diz o seguinte: se você pergunta a uma criança que já aprendeu a ler qual das duas grafias do nome é correta, esta que eu escrevi aqui ou o mesmo nome escrito com TH no começo, a pronúncia de ambas não é a mesma? Na língua grega, a pronúncia de ambas é a mesma. Se você escreve teéteto com 2 Es ou com THE, a pronúncia é a mesma. Mas a criança, ela perceberá que, no segundo caso, com TH, a grafia está incorreta. Olha só que interessante. Então, Sócrates, ele acaba batendo num dilema muito grave. Se parássemos por aqui, o conhecimento, ele teria uma base irracional. A explicação racional, ela teria limites que ela própria não conseguiria explicar, não é? Se eu não consigo explicar racionalmente as letras, se eu não consigo explicar os elementos em que se decompõe uma essência, e não obstante, eu reconheço que quando um desses elementos é alterado, a essência como um todo se alterou, isso significa uma consequência muito grave. Significa que a base do conhecimento ela é completamente irracional. E Sócrates deixa esse problema em suspenso. Ele termina o diálogo com Teéteto dizendo: este problema nós não podemos resolver aqui agora. Então, espero encontrá-lo novamente um outro dia, porque eu preciso ir ao tribunal responder à acusação que me fizeram. Então, na próxima aula, pessoal, nós veremos como a tradição filosófica de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino vai resolver esse problema colocado por Platão, pela boca de Sócrates, no diálogo Teéteto. Eu agradeço por terem acompanhado esta nossa primeira aula e espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado.